Olá, guerreiros e guerreiras de todo o meu país. Hoje é um dia especial para o canal Bélico, porque iremos iniciar uma série especial de vídeos comparativos, colocando frente a frente equipamentos militares de diversas naturezas. E para começar, iremos comparar o principal caça da Coreia do Norte contra o futuro caça de superioridade aérea do Brasil. No confronto de hoje, é a vez de comparar o norte-coreano MiG-29 contra o brasileiro Gripen NG. Mas vale lembrar que o MiG-29 tem origem soviética e o Gripen NG sueca. Vale ressaltar que iremos comparar itens de mesma natureza. E para começar, o primeiro item a ser comparado é o fabricante. De um lado, a soviética Mikoyan Gurevich, hoje atualmente a russa Mikoyan, do outro a sueca Saab Group. A lendária Mikoyan Gurevich foi uma das principais empresas de aviação militar no mundo, responsável por construir caças de sucesso desde a Segunda Guerra Mundial. Entre eles estão os MiGs 3, 9, 15, 17, 21, 25, 29 e 31. Depois da morte de Mikhail Gurevich, em 1976, a empresa passou a ser chamada de apenas Mikoyan, mas o prefixo MiG, que é a abreviação de Mikoyan Gurevich, continuou. O que também continuou foi sua história de sucesso, como por exemplo, com a construção do Super MiG-35, que foi lançado em 2007. Já a sueca Saab Group, que fabricou bons caças como o Tunnan, o Lassen, o Draken, o Viking, o JS-39 Gripen, não tem o mesmo sucesso de venda da Mikoyan e também não tem a mesma tradição do que a empresa russa. Tanto é que o seu projeto mais promissor é justamente o Gripen NG. Sendo assim, a Mikoyan supera a Saab, deixando o MiG-29 à frente do Gripen NG no início do confronto. O bom motor Klimov RD-33 foi lançado em 1974 e tem como principais utilizadores os russos MiG-29 e MiG-35, além do francês Dassault Mirage F1, cada um com sua respectiva versão. O Klimov RD-33 tem uma pressão máxima de 81.300 N e pode durar até 4.000 horas de voo. Já o moderno General Electric F414 é um motor fabricado nos Estados Unidos. Tem como principais utilizadores os caças Superhonix F-18 e o próprio Saab Gripen NG. Ele teve seu lançamento em 1993. O F-414G, motor do Gripen, leva o caça a atingir altas velocidades sem a utilização da pós-combustão e também pode alcançar uma pressão máxima de 97.900 N. Por tudo isso, os motores General Electric e F414 empatam a disputa a favor do Gripen NG. No quesito tecnologia, o Gripen NG está na frente do MiG-29. O MiG-29 é um caça da quarta geração, lançado em 1982. Já o Gripen NG é um caça da quarta geração Plus, ou geração 4,5, sendo a quarta geração melhorada com a adição de novas tecnologias como radares e displays de informações mais avançados. Fora que o Gripen NG está há mais de 30 anos à frente do MiG-29. Com isso, a tecnologia coloca o Gripen NG à frente do MiG-29.
Agora iremos falar sobre o alcance máximo. Vai lembrar que esse quesito diz a quilometragem máxima de um caça, utilizando ao máximo as partes externas para colocar tanques de combustível em detrimento dos armamentos. Por isso, essa configuração não é utilizada em batalha. O alcance que o caça tem em uma guerra é bem menor do que esse, e é chamado de raio de combate, e falaremos neles a seguir. O MiG-29 tem um alcance máximo de 2.900 km, já o GUI-PNG tem um alcance maior, graças ao aumento de seus tanques de combustível, chegando a 4.070 km. Sendo assim, o GUI-PNG leva vantagem mais uma vez. No quesito altitude, o MiG-29 leva vantagem, pois tem uma altitude máxima de 18.013 metros contra 16.000 metros do brasileiro GUI-PNG, sendo assim deixando o resultado apertado em 3-2. Já no quesito velocidade máxima, o GUI-PNG leva vantagem com a velocidade máxima de 2.400 km por hora contra uma velocidade máxima de 2.000 km por hora do MiG-29, deixando o placar aumentado em 4-2 para o caça brasileiro. Com certeza, o custo unitário do GUI-PNG é bem superior ao do MiG-29. Por isso, se um país fosse optar por comprar um ou outro, o preço seria um fator favorável ao caça norte-coreano, pois ele custa 33 milhões de dólares em comparação a o estimado valor de exportação, que é diferente do valor que o Brasil irá pagar, pois no caso do Brasil houve transferência de tecnologia, está estimado em 89 milhões de dólares. Agora sim, iremos falar do raio de combate, que diminui o alcance do caça em prol de um melhor desempenho no campo de batalha. O raio de combate padrão do MiG-29 é de 700 km, enquanto o do GUI-PNG é de 1.500 km. Sendo assim, o caça brasileiro leva vantagem mais uma vez. Nesse momento, iremos falar de um quesito importantíssimo em um campo de batalha, que são os armamentos. Aqui também, o GUI-PNG leva vantagem em relação ao MiG-29. Isso se deve-se graças muito à sua ampla gama de armamentos. Enquanto o MiG pode levar no máximo 6 mísseis a ar, 3.500 kg de bombas e ter um canhão de 30 mm, o GUI-PNG tem 10 estações de armas que podem carregar mísseis de longo alcance como o Meteor, de médio alcance como o AIM-120, de curto alcance como o AIM-9, bombas guiadas da família JDAM, mísseis antinavio RBS-15 e outros tipos de armamentos. Sendo assim, os armamentos ampliam a vantagem em favor do GUI-PNG mais uma vez.
No final das contas, o caça brasileiro mostra que é superior ao caça norte-coreano, vencendo em 6 quesitos, enquanto o MiG-29 venceu em 3. Esse resultado de 6-3 a favor do grupo PNG mostra que claramente ele está à frente do MiG-29. Em uma suposta batalha aérea entre esses dois caças, os pilotos brasileiros teriam em suas mãos uma máquina fantástica e todas as condições necessárias para vencer o confronto. Então, guerreiro, o que você achou dessa comparação? Concorda ou discorda? Deixe sua opinião aqui nos comentários e também diga qual será a próxima comparação. Além de comentar, se inscreva e ative as notificações para que assim você possa ficar por dentro das postagens do canal Bélico. Curta e compartilhe esses vídeos. Muito obrigado por tudo, fique com Deus e um abraço.